Bom dia e a paz e graça a todos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nessa importante passagem bíblica, Paulo faz uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica. Sua intenção não é obter uma resposta, mas estimular seus leitores a refletirem sobre o assunto que ele está sendo exposto. E a questão é: existe alguma força ou circunstância nessa vida que podem nos separar do amor de Cristo? E Paulo, nessa passagem, menciona 7 coisas que ele próprio era muito familiarizado. Paulo, ele fala de tribulação. Paulo, ele fala de angústia. Paulo fala de perseguição, de fome, nudez, perigo e espada. Sabemos, ao lermos o Novo Testamento, que de todos os apóstolos, Paulo foi o que mais sofreu pelo Evangelho. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente, veremos as muitas dificuldades e perseguições pelas quais o apóstolo passou. Vejamos, em Atos no capítulo 13, há lá uma conspiração que é feita contra o apóstolo. Em Listra, Paulo foi apedrejado quase até a morte. Na Macedônia, Paulo ele foi açoitado. Após isso, foi amarrado com seus pés em um tronco. Paulo também foi perseguido pelos judeus da cidade de Tessalônica, porque estava simplesmente pregando o Evangelho. Paulo sofreu também represália por pregar contra os deuses da grande cidade de Éfeso, em Atos no capítulo 19. Vemos também um episódio que aconteceu em Jerusalém, quando Paulo é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso ele é perseguido e quase morto. Paulo é preso e enviado a Roma, e no trajeto sofre um naufrágio, onde ele vai parar em uma ilha. E ao chegar na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra ou uma víbora venenosa. Essas só são algumas das muitas dificuldades e tribulações que o apóstolo de Cristo passou. Mas pela Bíblia Sagrada, veremos que nenhuma das muitas dificuldades pelos quais Paulo passou foi capaz, teve o poder de separá-lo do amor bendito de Deus. Em meio a tantos sofrimentos, perseguições, ingratidão, abandono, solidão, prisões, Paulo tinha a certeza que estava guardado pelo amor do seu Deus. E não se baseando em experiências de terceiros, mas em suas próprias experiências e com uma fé inabalável, Paulo declarou: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, têm quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para Paulo, não havia nada, nem no céu e nem na terra, que poderia lhe separar do grande amor de Deus que estava em Cristo Jesus, o seu Senhor. Agora, eu me dirijo a você que está vivendo momentos difíceis em sua vida, às vezes tão difíceis e dolorosos que tem levado você até mesmo a questionar a sua fé no seu Deus. E às vezes você se flagra se perguntando: onde está, ó Deus?
Enquanto vivemos nesta vida, precisamos entender que nem sempre seremos poupados dos sofrimentos que há nesse mundo. Nem sempre teremos alívio da dor. Já dizia Jesus que no mundo teremos aflições. Nem sempre teremos as respostas aos nossos muitos questionamentos, aos nossos muitos porquê. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso de número 9, nos diz que a graça de Deus nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Escute, serão nesses momentos de grandes dificuldades que veremos quem realmente somos e quem realmente Deus é. Somos pequenos, falhos e muitas vezes impotentes, mas o nosso Deus é soberano, poderoso, eterno e imutável, e não há nada que fuja ao seu controle. Em Jó, no capítulo 42 e verso 2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhuma dificuldade, escute, grande ou pequena, poderá separar você do amor do seu Deus. Que Deus nesse dia te abençoe em nome de Jesus.